primeira coisa que, Cícero, me desculpa, mas a sua fala com relação à esquerda ela é um pouco carregada de preconceito, na medida em que, não sei se você sabe, mas a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, quando o deputado Freixo atuava lá, foi a comissão que abriu o atendimento aos familiares de policiais mortos. Né? Porque os policiais, para um grupo político, entendeu? Porque policiais para os grupos políticos de extrema-direita, ele só é motivo de propaganda. Eles vão lá, não, que policial é herói, mas passou 6 meses, 5 meses, ficam todos sem assistência. As famílias são esquecidas e abandonadas, e fica só esse discurso vazio de ficar fazendo ódio à violência. Mas eu não generalizei. Sim, é por isso há um grupo, eu estou dizendo, tem um grupo pequeno. Não é por isso que estou deixando claro aqui, porque para nós, né, o que importa é o cumprimento da lei. Né, e a gente precisa deixar isso claro. A diferença entre o bandido e o cidadão de bem é que um cumpre a lei e o outro não. E nós não podemos escolher qual lei nós vamos cumprir. Porque fora da legalidade, o que existe é a criminalidade. Seja ela a criminalidade do traficante de droga, seja ela a criminalidade de quem está usando farda, quem está usando toga, quem está usando jaleco, enfim, o limite, aliás, o critério da definição de quem é bandido e quem não é o cumprimento da lei. Então a gente precisa ter claro isso. Ora, se a operação policial que foi desencadeada, né, contra o crime acontecido lá no Guarujá, ela cumpriu os ditames da lei, então toca o barco, porque é isso que a gente quer. O que a gente não quer é que operações policiais, sejam elas de qualquer das instituições policiais, elas desviem daquilo que a lei estabelece como o seu dever de cumprimento. É isso. Não há nenhum aqui como se diz, um preconceito contra as polícias, muito pelo contrário. A polícia brasileira é a polícia que mais mata, mas também é a polícia que mais morre. E quem está na linha de frente das ações de segurança pública são trabalhadores da segurança pública. São trabalhadores que vendem a sua força de trabalho numa atividade extremamente arriscada e que colocam as suas famílias aí à mercê de ficarem sem eles. Olhar para esses trabalhadores da segurança como trabalhadores é o nosso papel da esquerda. O que nós temos feito uma crítica sempre é que, ao se desviar do cumprimento da lei, é preciso que quem se desvia do cumprimento da lei seja punido. É disso que a gente fala. Mas aí alguns membros de corporação acham que a crítica feita ao excesso é uma crítica feita à atividade policial. Muito pelo contrário. As polícias são necessárias em virtude da ocorrência do crime como fato social em qualquer sociedade humana, né? O que a gente quer, e aí a gente briga por isso, é que esse policial ele seja profissionalizado, que ele tenha um salário digno, onde ele possa ter uma boa condição de vida. Né? É disso que a gente está falando. Não é de uma criminalização generalizada contra as polícias. Absolutamente. As instituições policiais precisam de valorização. O problema é que politizar esse tipo de coisa não ajuda na valorização do policial e não ajuda na segurança pública. Não ajuda, absolutamente. Assim, uma reação que acontece, né, como essa que aconteceu, e que há denúncias de exacerbação da força, elas precisam ser investigadas pelas auditorias militares, que é a Polícia Militar no caso, pelas corregedorias, para ver se houve excesso com base nos elementos, por exemplo, as imagens de câmera que os policiais de São Paulo são obrigados a usar, né? Conter a violência, seja da bandidagem, seja o excesso da violência praticada por agentes do Estado, é melhorar a democracia, é melhorar a nossa vida social. Ninguém defende bandidagem. Por que não tira a arma do bandido? Porque bandido é bandido por definição. Quem vai tirar a arma do bandido são as políticas de segurança pública. E segurança pública significa polícia bem treinada, polícia bem equipada e polícia bem remunerada. O que não se admite, e é bom a gente ter muito claro isso, são excessos, não das polícias, de alguns policiais, porque as pessoas cometem excesso. Então é preciso que não haja pré-julgamento, nem para dizer que não houve excesso, nem para dizer que houve excesso. É preciso que se pegue todos os elementos que foram colocados aí, todas as denúncias que foram feitas e que se faça uma investigação séria por parte dos órgãos do governo de São Paulo, que são aqueles que são responsáveis por essa investigação.
Muito bem, seguimos. Quem é o Juninho não está aqui? Eu esqueci do seu nome. Diego, por favor, alcance aqui para mim, Diego, para trazer aqui a água, porque hoje eu tô com dor de garganta já desde ontem, e aí é bom ter uma aguinha aqui. Valeu, obrigado, meu amigo. Bom, Ramon, eu citei aqui quis citar essa situação por conta de que uma operação policial com 8 mortes, isso é fora da linha, né? Isso é fora da curva, digamos assim. Agora, se houve a necessidade, é óbvio que a polícia agiu como tinha que agir, desde que não se prove o contrário, claro, né? É por isso que nesse momento vamos dizer assim, de sangue quente, é preciso jogar água na fervura e dizer, aguardemos as investigações dos órgãos aí, inclusive órgãos internos da polícia e do governo de São Paulo, utilizando de maneira séria os elementos de prova que deve ter aí, para aí fazer tomar as medidas cabíveis. Esse momento onde se matou um policial, onde houve uma reação da polícia, né, que aparentemente é desproporcional, nós não podemos ficar assodando esse assunto, porque isso não ajuda ninguém. E importante também dizer que a Polícia de São Paulo, ela adotou essa questão das câmeras, como o Ramon falou, no uniforme, né, na farda do policial. Isso é muito importante. Como é nos Estados Unidos, isso mostra a transparência da ação. A transparência da ação. O policial teve que atirar porque atiraram contra ele. Então ele reagiu dentro da proporcionalidade da situação. Perfeito. Ricardo, começo contigo. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Cícero. Boa noite, Ramon Juí, Fernando, meu amigo Moisés Cruz, em especial nosso telespectador que nos prestigia. Gromico, né? Eu vou gravar, viu, Fernando? Vou gravar até nos próximos programas aí. Eu vou estar gravando esse sobrenome para eu não esquecer. Tenho um pouco de dificuldade de gravar nome, mas eu vou me policiar. Boa noite a você, telespectador, que nos prestigia mais uma vez nesse início de semana. E já quero aqui aproveitar e desejar um excelente início de semana a todos vocês que nos acompanham pela sua casa, na TV aberta, pelas redes sociais, nos mais diversos lugares longínquos e rincões desse Brasil tão maravilhoso que a gente mora. Eu vou falar uma coisa para vocês. Quando a gente fala de segurança pública, quando a gente fala de polícia, eu tenho um apreço muito grande, porque eu sei o trabalho árduo que é da Polícia Militar. Aliás, a polícia ela faz um juramento. Quando ela recebe a sua farda, ela faz um juramento de defender a sociedade, inclusive dando a sua vida. É um risco grande para o policial militar que sai da sua casa para defender a sociedade e que muitas vezes não volta. Quem é mãe de policial sabe o que eu estou falando. Na minha família eu tenho vários policiais. Aliás, quero aqui mandar um abraço para o Paz, Sargento Paz da minha família, PM Frota, Sargento Frota da minha família, Sargento Noronha também, Primo Noronha, um abraço. Todos vocês que contribuem muito com a segurança pública do nosso estado. E a gente estava falando há um tempo atrás, Cícero, da questão do desarmamento. Olha só como que seria importante. Já pensou se a política pública desse governo fosse desarmar a criminalidade? O policial ia poder ter mais liberdade de entrar, de ter as suas ações, mas não. Enquanto houver uma organização criminosa altamente armada em nosso país, o que a gente vai ver é esses indicativos como o país que mais morre policiais no planeta é o Brasil. O Brasil recebe esse título, é onde mais matam policiais. A gente não pode achar isso normal e a gente também não pode inverter os valores. A gente não pode colocar o policial militar como o vilão da história. Não é assim. Existe erro dentro da corporação, existe falha, existe alguém que pratica excesso. Existe isso em todas as categorias, em todas as camadas. Agora, o policial ele está legitimado a entrar, a reagir. Aliás, e muitas vezes ele não precisa esperar o bandido atirar contra ele, não. Se ele perceber que está na iminência de sofrer uma agressão, ele está amparado por lei para poder conter. Ninguém pode achar que ele vai enfrentar um crime e achar que ele vai lá desprotegido com aquele colete à prova de bala, né? Que não protege, esses armamentos poderosos que tem a organização criminosa. E muitas vezes o que a gente vê é isso. É pessoas que saem para trabalhar, mas não voltam. Ou quando volta num caixão e o que a família recebe é uma medalha. É isso. A gente não pode inverter a ordem.
como o Cujuí falou, na polícia ele já tentou mudar o discurso. A gente está falando de uma ação e ele já tentou, mas na polícia tem gente assim. Ninguém está criticando. Enquanto não provarem que houve uma ação exacerbada, que houve excesso, o que eles têm ali, eles têm que receber aplauso. Eles foram combater a criminalidade. A gente não pode achar normal um sniper criminoso que atirou num policial, ceifando a sua vida, e achar que isso é natural. Não, a gente está vivendo um país que isso é normal. Matar policial é normal. Afinal, nós somos o primeiro do mundo. Que mérito para o Brasil, né? O país onde mais mata um policial. E ainda tem gente que defende. E ainda tem gente que quer tirar a arma do cidadão de bem. É isso, é essa política. Porque no governo Bolsonaro diminuiu. O número de mortes de policiais diminuiu bastante. E já voltou a aumentar agora nesse governo. Porque não tem preocupação. Tem que preocupar, sim, em proteger a vida dos policiais, porque os policiais dão a sua vida protegendo a vida da sociedade. E muitas vezes eles estão sendo marginalizados. Tem gente que marginaliza o policial. Os bandidos de farda. O bandido de farda. Que bandido? São pessoas trabalhadores. E se alguém se desviar do caminho, que seja punido. Mas a grande maioria da Polícia Militar, aliás, principalmente do nosso estado, são pessoas guerreiras, pessoas que contribuem, que fazem um papel brilhante dentro da corporação. Então, para esses profissionais, o meu respeito. Muito bem, só que não tem nada a ver, viu, Ricardo, essa ação policial com o negócio de arma, de armamento, de andar armado. Não tem, porque se não tivesse armas... A polícia vai atrás do bandido. Não, mas se a política do governo fosse desarmar o crime, eu acho que não teria tanta morte com os policiais e, consequentemente, não ia ter com bandido. Né? As ações, a morte tanto de policiais como de bandidos acontece bastante aqui no Brasil. Então, se desarma os criminosos, a polícia vai poder entrar mais tranquilamente e vai poder combater o crime sem precisar matar o bandido. Ô Ricardo, o que eu vou te falar agora não é demagogia, tá? Nem hipocrisia, nem... Agora, sabe quando a polícia vai conseguir desarmar o bandido? Nunca. Bandido é desarmado com educação, mas não é coisa para agora, é coisa para anos. Gromico, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez. Seu comentário sobre esse tema. Boa noite, Cícero. Boa noite, amigo Frota, Moisés, Cujuí. Boa noite a todos aí que nos assistem. Cícero, como você muito bem disse, infelizmente nós tivemos aí uma ação fruto de uma situação muito delicada que envolveu aí a morte de um policial e aí os nossos sentimentos a toda a família. Concordo em certas partes com a fala do Frota, quando ele enaltece esse serviço prestado pela corporação, pela polícia. Isso é uma coisa que nós temos que, sempre que possível, agradecer, nós temos que reconhecer que é uma atividade. O policial, ele sai da sua residência com aquele sentimento de dever e cumpre na sua grande maioria das vezes, e a sua 99%, ouso chutar um valor, é cumprido por bons policiais. O que ocorre, e como o professor Cujuí muito bem colocou, o que ocorre, Frota, que nós temos que ter um pouco de ponderação, é na fala daqueles que nos representam de forma um pouco máxima. E aí eu vou trazer a fala do Tarcísio. Eu não acho que a fala dele tenha sido assertiva, dada a situação do momento. O que ocorre? Um policial sofre um atentado, a polícia ela responde àquele atentado, e há denúncias por parte de moradores de que diversos policiais fizeram mais do que deveria, fizeram torturas. A gente tem denúncias de torturas na ouvidoria, a gente tem denúncias de mortes de pessoas que estavam desarmadas. A gente não pode simplesmente pegar e virar as costas e dizer que isso não cabe investigação. E aí onde é que entra o Tarcísio nessa história? O Tarcísio, sem conhecer todo este contexto, afinal tudo isso aconteceu há tão pouco tempo, aconteceu hoje, sem acontecer isso, eles praticamente já dão uma chancela ao Estado, ao poder da polícia, dizendo que, olha, o que a polícia fez está correta. E, pessoal, nós temos que lembrar que a nossa história, por mais trágica que ela pareça, se a gente voltar um pouco no tempo, nós já tivemos acontecimentos muito trágicos em que houve o poder exagerado da polícia. A gente já teve aí situações em que diversas pessoas foram mortas, a palavra correta é exterminada, elas foram de fato exterminadas. E a gente não precisa ir muito longe. 2021, Jacarezinho, a gente teve ali a invasão da favela, ficou comprovada e ainda está em julgamento,
ficou comprovado que daqueles 25 mortos, 6 pessoas, dentre elas 2 estudantes, estavam ali sem posse nenhuma de arma, sem posse nenhuma de entorpecente, eram pessoas 100% inocentes que simplesmente foram alvejadas pela polícia. E aí eu vou trazer, Frota, alguns dados aqui que a gente tem que levar em consideração. A nossa polícia é uma das polícias que mais morrem, mas nós temos ali pelo Fórum de Segurança Pública, nós temos ali um comparativo. Esse fórum, desde 2013, ele vem acompanhando a quantidade de pessoas que foram alvos, que vieram a falecer em operações policiais, tanto pela polícia, tanto da parte policial, quanto das vítimas pela polícia. E se você observar ali, ó, em 2013, quando ele começa, nós temos um valor algo de em torno de 2.300 pessoas em relação a mortes pela polícia. E em policiais, 183. E olha o quanto esse valor cresce em 2021. Em 2021, nós chegamos a incríveis 6.400 mortes pelo fórum relatado, isso é de segurança pública, e chegamos a 185 policiais. Então, assim, são números, e a gente não pode tratar isso como números, são pessoas que muitas das vezes não tiveram o seu devido processo legal, que ainda estão em fase de investigação, tanto do lado policial, quanto, infelizmente, de algumas inocentes que foram vítimas, sim, de uma polícia que, infelizmente, acabou de forma despreparada, levando a óbito de algumas dessas pessoas. Como o Juí também elencou, e você também na sua fala foi feliz, as nossas polícias, elas são muito bem preparadas e ela está sofrendo agora um investimento tecnológico, que é essas próprias câmeras. Então eu acho que, dito tudo isso, o que nós temos que esperar é os desdobramentos futuros, para aí sim tecermos alguns comentários a respeito, se de fato houve ou não excesso, ou se de fato foi proporcional. A investigação, ela vai dar percurso, ela vai ter seu curso natural, e a gente vai poder trazer alguns comentários um pouco melhores a respeito. Moisés, boa noite, seja bem-vindo ao News 5.1, seu comentário. Boa noite ao meu amigo Cícero Melancia, boa noite ao meu amigo Fernando, ao Cujuí, e em especial o Frota, né, guerreiro daqui do meu lado, representante máximo aí da direita, meu irmão, o cara é bom. E você, que eu já costumei chamar de Nação Rema, né, sejam todos muito bem-vindos, participem e mandem sua mensagem. Já vou mandar um abraço para tua esposa, viu, Fernando, que ela está nos acompanhando, a Heloísa, um abraço para você, viu? Eu quero começar aqui, pessoal, fazendo uma observação. Eu analisei a fala dos meus amigos aqui, canhotos, nenhum deles falaram nada da arma de longo alcance, né? Onde o sniper, uma pessoa preparadíssima, eliminou um pai de família sem dar nenhuma chance, 0 de defesa, assassinou o policial de 32 anos a 50 metros. Cadê o ministro dos Direitos Humanos? Alô, ministro dos Direitos Humanos, cadê o senhor? Ministro da Justiça só apareceu para falar, final de semana ficou caladinho. Só apareceu agora para vir criticar. Agora ele apareceu, mas final de semana, ó, saíram fora. Agora, por que, ministro, o senhor não vai rastrear essa arma de longo alcance? Quem é que comprou, como ela entrou, por que o senhor não foi atrás? Fazer bloqueio de conta, ouvir escutas, fazer tudo. Fazer o ribuliço. Prender de 1.500, de baseada, como o senhor fez no dia 8. Por que o senhor não faz isso? Foi uma vida. Foi o Estado que foi morto. Ali, quando você mata um policial em serviço, covardemente, é o Estado que está sendo morto. E o senhor, ministro? Nada. O senhor vem dar entrevista praticamente atacando a polícia, que o senhor é secretário da Segurança Pública, ministro da Segurança Pública, praticamente atacando os policiais, sem nenhum laudo, sem nenhuma perícia ainda, sem nada. O senhor gosta muito de holofote, né? Gosta muito de estar dando entrevista baseado em nada. Eu vi gente dizendo aqui no programa, porque o morador falou, não, nós temos perícia. Nós temos que comparar a fala de moradores com perícia. É assim que se trata no Brasil. E se a perícia comprovar, que paguem. Nós não estamos aqui para alisar o bigode do gato. Agora, vem aqui. É isso mesmo, seu Cícero. Vem aqui. As pessoas estão aqui e passando pano, negativo. Os policiais são pessoas honradas. E nós vamos defender. Olha o Cícero ri. Ele ri porque aqui eu não aliso. Ele sabe disso. Não é porque eu tenho 2 gatos em casa. Mas eu não aliso o bigode de gato. Eu sei que você alisa. Você tem um pezinho lá na esquerda. Eu não. Comigo não. Aqui nós vamos para cima. Então, pessoal, uma arma de longo alcance, né? Atravessou o colete do policial de 32 anos com um filho de 3 anos em casa. Agora a mãe vai receber metade do salário, porque ele perdeu o auxílio de fardamento, o auxílio disso. Não chegou no final da carreira, que poderia chegar até oficial.
não vai chegar no final da carreira. E você sabia, telespectador, você que está em casa, que a morte de policiais aumentou 30%? Você sabia disso? E, em contrapartida... Agora, só nesses 7 meses do ano, já aumentou 30%. Não, em 2022 aumentou 30%. Tá. O levantamento do Globo é de 2022. Tá, então, não, em 2022, o número de mortes ver se era agora, aumentou. no governo Lula, não, tá. Não, foi ano passado. Tá. Agora, em contrapartida, o número de óbitos caiu 2% das ações policiais. Ou seja, os policiais estão morrendo mais, né? 15 vezes mais, e a eliminação foi menos. Não, eu tô com a matéria, eu gosto de... Tá aqui, ó. Olha a matéria do Globo, e agora? Quem tinha? Não tem como dizer que eu tô com fake aqui, porque é do Globo. É do Globo, tá. É do Globo. Tá aqui, não hoje tem conversa. Hoje não é do UOL, né? Porque tu tem o UOL e Globo. Tem o UOL também. Hoje é Globo. Mas tá aqui, é do Globo. 30% do policial hoje é uma profissão de risco, de alto risco. Sair de casa fardado, achando que você está protegido porque você é um agente do Estado, negativo. Você pode sair, e você que é policial sabe do que eu estou falando. Fora, seu Cícero, que eu estava procurando aqui, as ameaças que aumentaram estrondosamente, as perseguições, as ligações na casa dos policiais, ameaçando ele e família. E esses policiais não têm segurança. Final de semana eu vi uma autoridade do Estado com um monte de segurança. Mas o policial vai para a rua e quando volta é sozinho, não tem ninguém por ele. É ele e Deus. Então, pessoal, vim aqui... Não falaram nada do sniper, porque esse cara foi preparado, esse cara tem técnica. Ele atravessou o policial com 50 metros de distância. A polícia tem que ir atrás, tem que sufocar mesmo e tem que trazer resposta para a sociedade. A sociedade precisa de uma polícia atuante e dando resposta. Não se mata um policial e fica sem resposta. Isso não é Estado. O Estado tem que cobrar uma resposta.